Oiê, como vocês estão? Espero que bem. Eu estou bem também. Estou muito feliz de estar aqui mais uma semana fazendo devocional. Esse daqui deu uma atrasadinha, mas tá tudo certo, né? Foi por um bom motivo. E o que acontece? O devocional de hoje, eu vou falar aqui sobre Juízes e eu vou falar sobre Gideão. E eu tava pesquisando sobre ele, eu vi que eu, né, em especial, tenho muito mais a ver do que eu imaginava com ele. E aí eu fui, né, me aprofundando ali nas escrituras, e aí eu fui vendo como que ele foi chamado, o que ele estava fazendo, como que era a família dele, né? E eu vi que a gente tem muito e agora muito mais, né? Eu criei um carinho e eu falei assim, nossa, preciso falar sobre ele. E eu vi alguns transtornos que Gideão tinha. E, inclusive, a minha Bíblia tá toda arriscada até por causa disso. E eu vi alguns transtornos que ele tinha e tem tudo a ver, né? Com o meu propósito, com o que eu trago aqui pra vocês. E principalmente sobre identidade. Dá pra ver que ele tinha um problema ali na identidade dele. E eu falei, meu Deus do céu, como eu nunca tinha visto isso antes, né? E agora eu vou trazer aqui pra vocês. E a palavra de hoje tá lá em Juízes 8. Não vou ler tudo, pra não ficar muito extenso, né? Principalmente por ser um vídeo de devocional, eu prefiro que seja algo mais dinâmico, mais rapidinho. Mas os versículos que eu for falando aqui, eu vou explicando, né, o antes e depois pra vocês, e aí vai ficar tudo certinho, vai dar pra vocês entenderem. Aí vai ficar aqui em Juízes 8, versículo 6. Aqui, basicamente, o que acontece? Gideão, ele tava indo ali lutar contra os midianitas, né, e ele tava atrás de dois chefes, né, que são Zeba e Sulmuna. E enquanto ele não conseguia, né, ir atrás desses chefes, ele estava muito cansado junto com o seu exército. E aí ele chega ali numa cidade vizinha, pede ajuda para aquela cidade, falando, olha, o meu exército tá muito cansado, tem como você dar comida para eles? E eles falam assim, não tem, porque você ainda não conseguiu o resultado que você queria, né? E isso daí fala muito sobre nós, né? Quantas vezes o mundo fica exigindo de nós um resultado palpável e a gente fica se sentindo cobrado, né? Sobrecarregado, a gente fica se martirizando o tempo todo por causa disso, né? Então vamos ler aqui. Fala assim, ó. Gideão e os seus 300 homens foram até o rio Jordão e atravessaram. Eles estavam muito cansados, mas continuaram a perseguir o inimigo. Então Gideão fez aos homens da cidade de Sucote o seguinte pedido: estou perseguindo os chefes midianitas, Zeba e Sulmuna. Os meus homens estão muito cansados, por favor, deem comida para eles. Aí no versículo 6 fala, mas os chefes do Sucote responderam, por que devemos dar comida para o seu exército? Você ainda não prendeu Zeba e Salmuna? Aí Gideão disse, está bem. E aqui eu quero que vocês se atentem. Ele diz, está bem, mas quando o Senhor me entregar Zeba e Salmuna, eu rasgarei a carne de vocês com o espinho das plantas do deserto. Aí no 8 fala assim, ó, Gideão foi a Penuel e fez o mesmo pedido aos homens dali. Mas os homens de Penuel lhe disseram a mesma resposta que os homens de Sucote tinham dado. E aí Gideão mais uma vez fala, quando eu voltar são e salvo, derrubarei essa torre. E aqui a gente vê, né, o pessoal cobrando de Gideão um resultado palpável, que é a mesma coisa que o mundo faz com a gente. E o que a gente faz? Por problemas de identidade, a gente fica se cobrando e aí a gente fala, então agora eu vou fazer só pra esfregar na cara de vocês, né? E às vezes a gente não fala isso verbalmente, mas intencionalmente, lá dentro, né, no nosso interior, é isso que a gente quer. Então o que a gente faz? Não, eu preciso dar certo nessa profissão porque eu preciso provar pro meu pai, eu preciso provar pra minha mãe, pra minha família, pros meus amigos que desacreditaram de mim, eu preciso provar pro mundo que eu sou uma mulher autossuficiente, ou então eu preciso mostrar pro mundo que não, eu sou homem. E muitas das vezes a gente vê isso, né? Quando a gente não mostra um resultado palpável, o que o mundo espera, a gente sempre se vê fadado a isso, a estar buscando mostrar um resultado. E aí você pode estar pensando assim, mas Duda, a Bíblia também fala que a gente conhece a árvore pelo fruto, né? Mas nem sempre o fruto ele vai ser palpável. O fruto palpável ele é uma consequência do fruto interno, né? Por isso que fala até na Bíblia sobre os frutos do Espírito, né? Que é o domínio próprio também. Então, o que acontece? Quando os nossos frutos internos eles estão estabelecidos, os frutos externos eles são uma consequência, é uma coisa que é matemático, vai acontecer. Se você tem os frutos internos, é só questão de tempo deles irem pra fora, né? É só uma questão da exposição. E o Senhor, como eu falei aqui no devocional passado, é Ele que expõe na hora certa. Então, nós precisamos, principalmente nós jovens, nós precisamos estar preocupados com os frutos que a gente dá internamente, sabe? Então, é a paciência, o domínio próprio, é a sabedoria, pedir a sabedoria pra pessoa certa, que é o Senhor. Quantas vezes a gente se pega estudando, e eu falo isso por mim mesma. Quantas vezes eu me pego estudando e eu falo, nossa, se eu aplicasse, né? Ou então se eu estudasse a Bíblia, pelo menos uns 10% do que eu estudo, né? Os livros,
cursos externos, enfim, eu já estaria muito melhor, né, em relação à Bíblia. Então, assim, que nós possamos ter esse olhar mais, não é espiritualizar tudo, mas é que nós possamos colocar o nosso olhar no lugar certo. Eu tava falando com um amigo esses dias, tudo me leva a falar sobre um coração no lugar certo. Isso daqui também fala sobre um coração no lugar certo. Quando a nossa intenção, ela está em se provar, ou então provar para o mundo que não, eu dou resultado sim, gente, no final nunca vai dar bom. E aqui a gente pode ver Gideão, ele foi um exemplo, ele foi um homem segundo o coração de Deus, o Senhor chamou ele, provou pra ele várias vezes, né? Ele pediu vários sinais e o Senhor provou pra ele que estava com ele. Mas aqui no final, a gente vê que a intenção ali por fora, pelo que ele verbalizava, ele fala aqui no versículo 23, Gideão respondeu, eu não serei governador de vocês. Isso daí é o povo pedindo, né, depois que ele conseguiu ali derrotar os midianitas, né, e os outros dois chefes que ele estava atrás, o pessoal estava pedindo para ele, seja nosso governador, e ele falou, não, nem eu, nem o meu filho serei governador de vocês, o Senhor Deus que será. Então a gente vê que o que ele verbalizava era coerente, mas internamente não, porque quando ele ganha aqui alguns ouro, né? Aqui fala que o pessoal deu ouro pra ele, tudo que eles conquistaram lá dos midianitas, fala que ele fez com essa oferta que ele recebeu, ele fez uma estátua, né, e começou a adorar. Então a gente vê que dentro dele estava corrompido, tinha alguma ferida ali, e essa ferida é a ferida de identidade, né, é o senso ali do ser. Então, que nós possamos ter cuidado, né, com as intenções do nosso coração, porque muitas vezes a gente verbaliza algo, mas não é o que realmente está dentro da gente. Então que a gente possa ter, mais uma vez, esse domínio próprio de entender e saber se analisar, ter essa autocrítica de entender o que está se passando aqui dentro e pedir pro Senhor, para Ele sondar o nosso coração, porque a gente fala isso, né, o Senhor sonda o nosso coração, mas a gente fala de forma muito vaga. A sonda realmente, né, física, quando é usada ali em hospital, ela penetra os lugares mais profundos, né, e é exatamente isso que o Senhor faz com a gente. Ele vai nos lugares mais profundos, aquela sujeira que a gente joga pra debaixo do tapete, só o Senhor, Ele consegue ter acesso a ela, e que nesse devocional a gente possa pedir ao Senhor pra Ele sondar toda essa sujeira que a gente coloca pra debaixo do tapete, todo esse pecado que a gente tem de estimação, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, não, é só uma mentirinha aqui, porque eu não quero ir, quero ficar em casa, mas que não deixa de ser uma mentira, né, a gente sabe que não existe pecadinho nem pecadão. Então que nesse devocional a gente possa realmente, né, falar com o Senhor, que nós queremos ser realmente sondados, que Ele tem acesso, livre acesso ao nosso coração, para tirar tudo que não convém dele, né, e tudo que não faz parte do caráter de Cristo. É isso, e eu te espero no próximo vídeo.